Você já ouviu falar de Jesus, mas sabe quem ele realmente foi? Nascido em Belém, criado em Nazaré, ele era filho de um carpinteiro. Aos 30 anos começou a pregar amor, perdão e justiça. Curou doentes, andou sobre as águas, multiplicou pães. Mas foi rejeitado, traído e crucificado. E aí vem o mais impressionante. Ao terceiro dia, o túmulo estava vazio. Milhões acreditam que ele ressuscitou. E até hoje, a vida e as palavras de Jesus transformam o mundo. Jesus de Nazaré, também conhecido como Jesus Cristo, é uma figura central no cristianismo. Segundo os evangelhos, ele nasceu em Belém, na Judéia, por volta do início da Era Comum. Seus pais eram Maria e José, e ele foi criado na cidade de Nazaré, daí o sobrenome de Nazaré. Sua vida e ensinamentos têm influenciado milhões de pessoas ao longo dos séculos. Jesus, filho de José, um carpinteiro respeitado em Nazaré, cresceu aprendendo a arte da carpintaria. A habilidade manual e a sabedoria de seu pai terreno certamente influenciaram sua vida e ministério. Como carpinteiro, Jesus conhecia o valor do trabalho árduo, da paciência e da dedicação. Esses valores moldaram sua personalidade e sua forma de lidar com as pessoas ao longo de sua jornada na Terra. Aos 30 anos, Jesus começou seu ministério público, viajando por diversas cidades e vilarejos, ensinando sobre o reino de Deus e realizando milagres que deixavam as pessoas maravilhadas. Sua mensagem de amor, perdão e justiça ecoava pelos campos e montanhas, atraindo multidões sedentas por esperança e salvação. Ele desafiava as autoridades religiosas da época com sua autoridade moral e ensinamentos inovadores, conquistando seguidores fiéis que viam nele não apenas um mestre, mas o próprio Filho de Deus. Durante seu ministério, Jesus realizou inúmeros milagres de cura que deixaram as pessoas atônitas. Ele não apenas curava doenças físicas como cegueira e lepra, mas também trazia cura espiritual para aqueles que estavam perdidos e aflitos. Sua compaixão e poder divino se manifestavam de maneira extraordinária a cada enfermo que cruzava seu caminho. Os relatos dessas curas se espalharam rapidamente, atraindo cada vez mais seguidores que buscavam não apenas a cura física, mas também o ensinamento e o amor incondicional que Jesus oferecia. Um dos momentos mais marcantes da vida de Jesus foi quando ele demonstrou seu poder divino ao andar sobre as águas do Mar da Galileia. Em uma noite tempestuosa, os discípulos estavam em um barco lutando contra as ondas agitadas, quando viram uma figura se aproximando sobre as águas. Inicialmente assustados, logo perceberam que era Jesus caminhando em direção a eles. Pedro, um dos discípulos, pediu para ir ao encontro de Jesus e também andou sobre as águas, mas ao duvidar, começou a afundar. Jesus prontamente o segurou e o repreendeu pela falta de fé. Esse episódio não apenas demonstrou o poder sobrenatural de Jesus, mas também ensinou lições valiosas sobre confiança e fé inabalável. Durante seu ministério, Jesus realizou um dos milagres mais conhecidos e impactantes de sua jornada: a multiplicação dos pães e peixes. Em um dia de ensinamentos às margens do Mar da Galileia, uma multidão faminta se reuniu para ouvir as palavras de Jesus. Vendo a necessidade das pessoas, mesmo sem recursos suficientes, Jesus abençoou 5 pães e 2 peixes trazidos por um menino. De forma milagrosa, esses poucos alimentos se multiplicaram ao ponto de alimentar milhares de pessoas que ali estavam. Esse ato não apenas saciou a fome física da multidão, mas também simbolizou o poder divino de prover abundância a partir da escassez. A cena da partilha e da generosidade de Jesus ecoou por toda a região, deixando marcas profundas nos corações daqueles que presenciaram esse milagre. Apesar de seus ensinamentos amorosos e milagres impressionantes, Jesus foi alvo de muitas críticas e rejeição por parte das autoridades religiosas da época. Sua mensagem de amor incondicional, perdão e justiça confrontava diretamente o sistema estabelecido, desafiando as normas e tradições vigentes. Muitos líderes religiosos viam em Jesus uma ameaça ao seu poder e influência sobre o povo, o que levou a conflitos e hostilidades. Aqueles que se beneficiavam do status quo sentiram-se ameaçados pela popularidade crescente de Jesus
entre as massas, resultando em tentativas de difamá-lo e desacreditá-lo perante o público. Mesmo diante da adversidade, Jesus permaneceu firme em sua missão divina, enfrentando a oposição com coragem e compaixão. Durante sua jornada, Jesus enfrentou diversos desafios e oposições, mas um dos momentos mais dolorosos foi a traição por um de seus discípulos mais próximos, Judas Iscariotes. Judas, motivado por interesses pessoais e influenciado pelas autoridades religiosas da época, decidiu entregar Jesus em troca de 30 moedas de prata. Esse ato de traição não apenas abalou a confiança dos demais discípulos, mas também marcou o início dos eventos que culminariam na crucificação de Jesus. A dor da traição por alguém tão próximo foi uma das provações mais difíceis enfrentadas por Jesus durante sua missão na Terra. Após ser traído, julgado de forma injusta e condenado à crucificação, Jesus foi pregado em uma cruz em uma sexta-feira, um dos métodos mais cruéis de execução da época. Enquanto sofria dores excruciantes, ele demonstrou amor e perdão até o último momento, rezando por aqueles que o crucificaram. Sua morte na cruz foi um ato supremo de sacrifício e redenção, onde ele se entregou para salvar a humanidade dos pecados e abrir as portas do reino dos céus. Mesmo diante da escuridão da morte, a mensagem de esperança e salvação de Jesus continuou viva, ecoando pelos séculos seguintes e transformando vidas ao redor do mundo. Após sua crucificação e morte, o corpo de Jesus foi colocado em um túmulo emprestado por um seguidor. Durante os dias seguintes, seus discípulos estavam desolados e cheios de incerteza sobre o que aconteceria a seguir. No entanto, ao amanhecer do terceiro dia, algo extraordinário ocorreu. O túmulo estava vazio. As mulheres que foram ao sepulcro encontraram a pedra removida e um anjo anunciando que Jesus havia ressuscitado. Esse evento transformador não apenas confirmou a divindade de Jesus, mas também trouxe esperança e alegria aos corações daqueles que acreditavam nele. A ressurreição de Jesus é o cerne da fé cristã, pois simboliza a vitória sobre o pecado e a morte e inaugura uma nova era de redenção e vida eterna para todos aqueles que creem. Quer entender mais? Siga o canal. Essa história só começou. E assim conhecemos um pouco mais sobre quem foi Jesus na Terra e como sua vida continua impactando pessoas ao redor do mundo até hoje.